Olá, terceira série, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa 20ª aula de Química e ela falará sobre a isomeria óptica. Então, se vocês se lembrarem, falei para vocês na semana passada que nós iríamos estudar dois tipos de isomeria espacial, a cis e trans e a óptica. Então, a cis e trans ela foi ensinada semana passada, hoje nós vamos trabalhar com a isomeria óptica, ok? Então, só lembrando aqui alguns conceitos lá do ensino fundamental, então vocês devem ter visto em física novamente, né? A luz branca ela é constituída por ondas eletromagnéticas que se propagam em todos os planos. Então, o que quer dizer se propaga em todos os planos? A luz branca ela não vai ser igual a um laser, que você liga e só faz um feixe, né? A luz branca não, todos os planos, ilumina tudo. Tanto é que por isso é utilizada como iluminação, né? Em lâmpadas, essas coisas assim, porque aí não ilumina só aquele feixe, mas sim por completo, ok? Essa é uma característica da luz branca. Só que no estudo da isomeria óptica, que é o que nós vamos ver essa semana, nós não vamos utilizar esse tipo de luz, mas sim vamos usar a luz polarizada. O que é uma luz polarizada? É uma luz que vai passar por um polarizador, vamos chamar esse equipamento aqui de um polarizador, onde as ondas eletromagnéticas elas vão se propagar em um só plano. Então, elas vão, em vez de agir por completo, ela vai agir como se fosse um feixe. Ok? Só um feixe. Depois eu vou mostrar um exemplo de um vídeo para vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Compostos que possuem mesma fórmula estrutural plana e fórmulas espaciais diferentes e que apresentam atividade óptica são chamados de isômeros ópticos. O que é uma atividade óptica, gente? A atividade óptica ela vai ser relacionada a uma mudança no ângulo da luz polarizada quando passar pela substância. Vou primeiro dizer para vocês, aí vou mostrar um vídeo e vai ficar mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Se a luz polarizada girar para a direita, ela é chamada de... Tá errado o nome, vou ajeitar para vocês. Ela é chamada de dextrogira, não é dextogria não. O nome já é feio, ainda é escrito errado. Vamos lá. De novo, se a luz polarizada girar para a direita, é chamada de dextrógira. E se a luz polarizada gira para a esquerda, é chamada de levógira. Tá bom? Como assim, professor? Girar para a direita, girar para a esquerda. Vamos ver um vídeo, uma animaçãozinha, aí vocês vão entender melhor, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos dois exemplos de isômeros. Tá? Então, são compostos diferentes, mas possuem o mesmo tipo de átomo. Olha lá, vamos ver pela cor, né? Um verde, um amarelo, um vermelho, um azul e um dourado. Mesma coisa, verde, amarelo, vermelho, azul e dourado. Então, a posição aqui do verde e do amarelo, ó, se vocês notarem, estão diferentes. Né? Então, eles são compostos diferentes. Tá bom? Olha lá. Aí, vamos fazer uma solução dos dois. Então, olha lá, eles vão virar... aguinha. A gente chama de aguinha, mas é incorreto, tá? Uma solução. E vamos pegar só um dos dois. Então, aqui ele pegou do lado esquerdo. Só para fazer a verificação. Aqui nós temos a luz normal. Então, olha lá, ó, segue todos os planos, né? Então, nós temos até um círculo. Ó, todos os planos, ela está em todas as direções. E vamos utilizar um polarizador. Olha o que vai acontecer com todos os planos. Vão sumir. Olha lá. Polarizador. Agora nós temos a luz polarizada. Ela está apenas em um plano. Ok? Apenas um plano. Essa é a luz polarizada. Tá bom? Normal. Aí vamos colocar a solução no meio. Se esse plano girar para a direita, dextrógira. Se virar para a esquerda, levógira. Vocês vão ver que vai girar essa luzinha. Olha lá. Vai vir a solução. Ó. Viram? Vou voltar. Ó, girou para a esquerda. Tá vendo? Girou para a esquerda. Então, essa foi um exemplo aqui de uma substância levógira. Por que ela é levógira, professor? Está aqui, ó. A luz polarizada gira para a esquerda. Levógira. Esse ou já vou explicar, tá?
Então, as substâncias elas são classificadas em dextrógena e levógena. Então, dextrógena se virar para a direita e levógena para a esquerda. Então, esse tipo de isomeria, gente, só dá de sabermos certamente se a substância é levógena ou dextrógena se fizermos o experimento em laboratório, tá bom? E como nós aprendemos, os nomes de substâncias diferentes, eles vão ser diferentes, né? Então, assim como cis e trans, que é colocado lá antes da palavra cis, ou então é colocado trans, aqui nós vamos utilizar antes dos nomes algumas informações para saber se é uma substância dextrógena ou se ela é levógena, tá bom? Então, se for dextrógeno, nós vamos utilizar a letra D, ou então o símbolo mais entre parênteses. E se for levógena, nós vamos utilizar a letra L, ou então o símbolo de menos entre parênteses. Tá bom? Acho que vai ter um exemplo aqui já já. Tá bom? Então, os isômeros ópticos, eles possuem a mesma fórmula plana correspondente à imagem invertida da outra. Então, igual vocês viram lá, né? Enquanto o amarelo e o verde estavam para um lado, aqui estava para o outro. Então, aqui, por exemplo, o verde está para a direita e o amarelo para a esquerda. Aqui está o contrário. O verde para a esquerda e o amarelo para a direita. É como se fosse uma visão por espelho mesmo, uma visão invertida. Tá bom? Moléculas assimétricas também são chamadas de quirais. O que é algo quiral? Uma molécula assimétrica, professor? Vamos ver. Então, a molécula vai ser assimétrica quando um átomo de carbono possui 4 ligantes diferentes entre si. Aí, esse carbono é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. Como assim, professor? Vamos verificar aqui agora. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse carbono que está marcado, ele está ligado com CH3, confirma. Está ligado aqui, ó, com CH2CH3, ele sozinho. Está ligado no hidrogênio e está ligado no Br. Os 4 ligantes são ligantes diferentes. Então, ele é um carbono assimétrico. Então, para nós termos uma isomeria óptica, nós precisamos ter um carbono assimétrico, tá? Ou que nós chamamos também de centro quiral, ou ainda, o livro não fala, mas eu vou falar para vocês, pode ser chamado de carbono quiral, tá bom? Então, quando ele apresentar 4 ligantes diferentes, ele é um carbono quiral, tá? Aí aqui a imagem invertida, ó, Br está para a esquerda, aqui está para a direita. CH2, CH3 está para a esquerda, ali está para a direita. Só muda isso. O outro continua em cima e continua embaixo. Ok? Há 2 formas opticamente ativas. Então, aqui nós vamos ver agora pelo nome. Então, 4 carbonos, né? But. Só que tem um bromo aqui ligado no segundo. Então, ó, por isso que o nome é 2-bromobutano. Então, no caso da opticamente ativa dextrógena, o nome vai ser mais 2-bromobutano, ou então pode ser D2-bromobutano. Já o outro que virá a luz para a esquerda, o nome vai ser menos 2-bromobutano ou L2-bromobutano. Pergunta, só olhando aqui na fórmula, eu posso dizer qual é o L2-bromobutano ou qual é o D2-bromobutano? Resposta, não. Para sabermos qual é o dextrógeno e qual é o levógeno, apenas fazendo o experimento com a luz polarizada, tá, gente? Então, nos exercícios que for relacionado à isomeria óptica, tem que ler e lá no textinho vai estar dizendo se virou para a direita ou se virou para a esquerda. Aí é um entendimento de vocês. Virou para a esquerda, levógena. Virou para a direita, dextrógena. Ok? Lembrando também, gente, que na solução nem sempre nós vamos ter um ou outro, tá? A solução ela vai girar um pouquinho para a direita, um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, de acordo com o que tiver mais. Então, por exemplo, tem mais dextrógeno que levógeno, vira para a direita. Tem mais levógeno do que dextrógeno, vira para a esquerda. Agora, se por coincidência do destino, que é algo um pouquinho complicado de ser coincidência, tá? Vamos dizer que vamos ter a mesma quantidade de dextrógeno e de levógeno dentro da mistura. Então, o tanto que virar para a direita é voltado com o tanto que vira para a esquerda. Aí acaba que a luz não move. Então, a pessoa pode até pensar assim, não tem isômero óptico.
Mas não é isso. É que tem o tanto de dextrógeno igual o tanto de levógeno. Tá bom? Então, nesse caso, quando nós tivermos a mesma quantidade de isômero óptico, tanto dextrógeno como levógeno, olha o que o texto diz, não vai haver atividade óptica. Ou seja, a luz não vai virar nem para a direita nem para a esquerda. Nesse caso aqui, nós temos a chamada mistura rancêmica. Então, se eu perguntar na prova de vocês, o que é uma mistura rancêmica na química? Então, na química, a mistura rancêmica é uma solução onde nós vamos ter a mesma quantidade de isômeros dextrógenos de levógenos. É a mesma quantidade. Ok? Então, por enquanto, o conteúdo é esse. Desejo bom estudo para vocês e até mais.